General Dutra, na mesma linha do meu amigo Marcon, o senhor combinou suas perguntas e respostas com a senadora Elisiane Gama ou com o assessor dela chamado Orlando Alves, só para que fique registrado? Deputado pastor Marcos Feliciano, bom dia. Bom dia. Senhor. Muito obrigado pela resposta. Sabe, senhor general, essa CPMI ela virou aqui uma guerra de narrativas. E eu estava aqui observando, né, o número de parlamentares que vieram do estado do Maranhão para cá. É claro que nem todos do Maranhão podem ser englobados, o que eu vou dizer aqui, mas eu comecei a fazer aqui um estudo sobre o estado do Maranhão. Eu fiquei assustado, porque o Maranhão já deu para o Brasil presidentes de república, ministros de estado, senadores, deputados. E olha o que eu li no IBGE desse ano. O povo maranhense, ele é dono de riquezas minerais, ele exporta, assim, a casa de bilhões de dólares. Mas mesmo assim, mesmo sendo um estado tão rico, ele tem o pior IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. É a menor renda per capita da nação, tendo o maior indicador de pobreza, onde quase 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. 6 em cada 10 maranhenses vivem em miséria extrema. Isso é dados do IBGE de 2022. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil diz que o Maranhão tem a maior porcentagem de internação por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado. Ele ocupa, senhor presidente, o 9º lugar em morte infantil no Brasil. E eu disse isso aqui só para dizer que se os ilustres representantes aqui na CPMI e no governo federal, que são do estado do Maranhão, enviados aqui pelo povo, usassem a força e a coragem que usam aqui para cumprir essa missão, que é fazer com que pessoas inocentes permaneçam presas e acusar o presidente Bolsonaro de tudo e criar essa historinha de golpe de Estado, se usassem essa força para ajudar o seu povo, o povo lindo do Maranhão e abençoado, com certeza seriam muito mais assistidos. Mas, infelizmente, aquele povo extremamente sofrido não tem sido representado aqui à altura pelos seus. Voltando aqui ao general Dutra, o senhor tem alguma ideia do porquê homens e mulheres honestos e famílias acamparam em frente aos QGs? General. Uma manifestação política. O senhor sabe quais os motivos? O senhor tem noção de quais os motivos? É uma manifestação política, mas quais os motivos, o senhor sabe? Não é uma manifestação política de cunho aí de um resultado eleitoral. Eu tenho aqui algumas informações para dar. Será que não foi em repulsa aos boicotes sofridos pelo presidente Bolsonaro durante seu governo, onde ele sequer conseguia nomear um diretor da Polícia Federal ou levar 9 meses para se sabatinar um indicado ao STF, coisa que nunca antes havia acontecido aqui? Será que foi que, por conta da eleição, durante a eleição, o TSE proibiu, por exemplo, as imagens do presidente Bolsonaro em Londres, onde foi ovacionado, o discurso dele na ONU, que foi um discurso histórico, das viagens internacionais dele aos Estados Unidos? O TSE proibiu de transmitir lives da sua casa onde ele morava. Mais de 1 milhão de inserções em rádios de propaganda de Bolsonaro foram simplesmente boicotadas. O TSE proibiu a fala de um ministro do STF em que ele dizia que Lula nunca havia sido inocentado. O TSE proibiu chamar Lula de ladrão. O TSE proibiu atrelar Lula à questão do aborto. O candidato Bolsonaro guiava milhões às ruas. O outro candidato tinha que fechar os eventos e não aparecer em nenhum lugar a não ser na TV, porque além de não juntar gente, quando ele era visto, ele era vaiado publicamente. General Dutra, essas situações que eu citei são razões preocupantes em uma democracia que tem um candidato conservador boicotado em tudo que ele fazia e enfrentava todo o sistema sozinho. Não digo sozinho não, ele tinha milhões de brasileiros ao seu lado. O senhor acha que cidadãos acamparem em frente aos QGs por terem assistido tudo que eu falei aqui configura algum tipo de crime? Deputado, o Exército não tem competência para dizer se aquele acampamento era legal ou ilegal. Nenhuma das instituições que teria essa competência se manifestou nesse sentido. Se o Exército visse que houvesse crime, ele agiria? Os crimes, nós solicitamos desde o início o apoio da Secretaria de Segurança Pública para coibir os crimes comuns e dentro daquela área de servidão militar, se houvesse qualquer crime militar, o Exército teria autonomia para cumprir. Ou seja, não houve crime nenhum e as pessoas estavam ali legitimamente se manifestando, senão o Exército teria tirado aquelas pessoas dali. O senhor acredita que houve, de fato, uma tentativa de golpe no Brasil? Deputado, aí a gente entra em conjecturas, eu não tenho condições de levantar isso agora. Então eu faço uma outra pergunta. O senhor, como general 3 estrelas, deve ter estudado muito sobre batalhas e guerras. O que seria preciso para dar um golpe de Estado em uma nação? Normalmente precisa de força.
Força? Que tipo de força? Arma. Arma bélica, armamento pesado, metralhadoras, revólveres, tanques de guerra. Foi encontrado algum tipo, o senhor teve noção de se foi encontrado algum tipo de arma pesada com aquele pessoal que estava na frente do QG, ou mesmo das manifestações de 8 de janeiro? Que eu tenha conhecimento, não, senhor deputado. Sim, porque a resposta é essa: não houve tentativa de golpe. Houveram brasileiros desesperados, e entre eles, alguns vândalos que deveriam estar sentados onde o senhor está. E essa CPI sequer conseguiu trazer um deles aqui. Tiraram os nomes dessas pessoas daqui. Nós não conseguimos aprovar o requerimento para trazer aqui as pessoas que foram vistas em vídeos e coisas mais. Mas trazem o senhor, um general 3 estrelas aqui, humilhando o poderoso exército brasileiro. General, o senhor já participou em desfiles de 7 de setembro? Sim, senhor deputado. Do ano passado, em 2022, o senhor chegou a participar? Eu era o comandante das tropas. Aqui em Brasília? Sim, senhor. O senhor sabe mais ou menos quantas pessoas tinham no desfile? A nossa previsão na esplanada era aproximadamente 600 mil pessoas. O senhor participou deste ano de 2023? Somente como assistente. Vocês têm noção de quantas pessoas tiveram nesse ano? Eu não levantei. O senhor, como cidadão, não como general, notou alguma diferença da manifestação do 7 de setembro, do desfile do ano passado, para esse ano? Deputado, foi um desfile muito bonito. Em número de pessoas, em número de participantes, número de patriotas brasileiros. Deputado, talvez... É difícil, né, general? Talvez houvesse menos gente. É difícil, né? Porque o 7 de setembro, ele é glorioso para o brasileiro, é glorioso para o Exército, onde o Exército passa suas tropas em revista e o povo está ali com orgulho. Esse ano o povo não foi no 7 de setembro porque não tem mais orgulho, nem do 7 de setembro e nem do Exército Brasileiro. O ano passado o senhor disse com a sua boca 600 mil brasileiros estavam lá, de verde e amarelo. Esse ano, gato pingado. Eu fiz no dia 7 de setembro uma live à noite que deu mais pessoas do que a manifestação ou do que o desfile. Tinha 30 mil pessoas na minha live de oração, presidente. E aqui não chegou a ter 10 mil pessoas. Uma vergonha isso. Pois bem, eu perguntei se o senhor notou alguma diferença, o senhor não pôde falar. Então eu quero aqui fazer uma pergunta com 3 opções de resposta. O senhor fique à vontade para responder, se quiser ou não. Se Lula teve maioria dos votos dos brasileiros, por que eles não compareceram no desfile do 7 de setembro? Opção A, seriam os eleitores de Lula antipatriotas e por isso não foram ao 7 de setembro? Porque não gostam do Exército Brasileiro? Opção B, teriam os eleitores de Lula vergonha de mostrarem o seu rosto, o que validaria os seus votos, e então seriam reconhecidos por todos os seus amigos? Ou, item C, os 59.563.912 eleitores do PT que não iam aos comícios de campanha eleitoral e não foram no dia 7 de setembro, será que não foram porque eles não existem? Fica aí a pergunta no ar. E eu termino fazendo uma última pergunta. O senhor acredita que seria importante a Força Nacional estar sentada aqui na CPMI, onde o senhor está prestando informações? Deputado, isso aí não cabe à minha competência decidir. Pois bem, nós achamos que sim, mas até agora ninguém foi convocado. Muito obrigado, senhor presidente.